Oi, pessoal. Neste vídeo eu quero fazer aqui uma reflexão com vocês sobre como muitas pessoas hoje em dia têm ido após um falso evangelho. Um evangelho segundo os seus interesses, segundo as suas concupiscências, os seus desejos carnais. Muitas pessoas têm ido após esse falso evangelho. Eu quero aqui tomar como base algumas passagens para refletir com vocês um pouco sobre isso. A primeira dessas passagens está na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, né, estamos vivendo os últimos tempos. Alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso por quê? Pelo quê? Pela hipocrisia, né, de alguns homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, tendo petrificada a sua própria consciência e não dando vazão à doutrina de Cristo, à sã doutrina de Cristo. Aqui também 1 Timóteo, mas agora no capítulo 6, nos versículos 3 a 5, diz assim: Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais. O apóstolo Paulo aqui, orientando ao seu discípulo Timóteo, manda que ele se apartasse desse tipo de pessoa, né? Que, falando que eles eram soberbos e nada sabiam, eles deliravam acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, porfias, homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, usando a piedade para lucrar, para ganhar. Então o apóstolo Paulo manda que Timóteo se afastasse desse tipo de pessoa. Hoje em dia nós vemos que, né, tem muitas pessoas assim, usam o evangelho, usam a piedade como fonte de ganho, né, enganando as pessoas para obter lucro. Isso é um falso evangelho. O evangelho que conduz à perdição e não à salvação. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículos de 1 a 2, aliás, em 2 Timóteo 4, de 1 a 4. 1 Timóteo 4, de 1 a 2, nós já lemos. 2 Timóteo 4, dos versículos 1 ao versículo 4, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não sofrerão ou não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, que pregues a palavra, que exortes, que fale, que julgue as coisas. Isso é a orientação do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, pregue a palavra, exorte, a tempo e a fora de tempo, julgue, exorte, repreenda, mas pregue a palavra, a sã doutrina. Diferentemente do que tem sido muito pregado hoje em dia aí
Não é mais sã doutrina. As pessoas têm abandonado a sã doutrina e ido após pregadores que pregam, às vezes, um falso evangelho, que pregam heresias. Nos últimos tempos aconteceria muito isso. Paulo, aqui orientando Timóteo, fala para que ele se apartasse desse tipo de pessoa, né? Virá o tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina, não vão querer mais ouvir falar do evangelho que fala de luta contra o pecado, de santidade, de arrependimento. Não vão querer esse tipo de evangelho, vão querer um evangelho que fale somente coisas boas, coisas suaves, que amaciam o ego da pessoa e que faz a pessoa ficar confortável com o seu pecado. O apóstolo Paulo mandou que Timóteo fizesse diferente, que ele exortasse, que ele julgasse, que ele repreendesse, pregasse a palavra, o verdadeiro evangelho. As pessoas amontoariam para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências. Amontoariam para si pregadores, segundo os seus próprios desejos carnais, seus próprios desejos pecaminosos. Doutores, pessoas, pregadores que só falariam coisas que deixariam as pessoas confortáveis com suas concupiscências, que não falariam de mudança, de transformação, de abandono do pecado. Será que tem muito isso hoje em dia? Julgue você mesmo. Analise os vídeos, né, que às vezes tem na internet, muitas pregações. Quantas heresias têm sido pregadas e as pessoas têm dado ouvido. Por quê? Porque está de acordo com suas próprias concupiscências, com seus desejos carnais. Isso é um falso evangelho. E outra última passagem aqui, na carta aos Romanos, no capítulo 16, Epístola aos Romanos, no capítulo 16, os versículos 17 e 18, vai dizer assim, ó, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e, com suaves palavras e lisonjas, enganam os corações dos simples. Já aqui o apóstolo Paulo está falando aos romanos, dando orientações. E da mesma forma que ele manda Timóteo se apartar daquele tipo de pessoas, aqui também aos romanos ele também manda que eles se desviem, que eles se apartem desse tipo de pessoa. Pessoas que causam dissensões e escândalos contra a doutrina que eles haviam aprendido, que Paulo havia ensinado a eles. Paulo diz assim que os tais não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas o seu próprio ventre, servem ao seu próprio interesse. Usam o evangelho para o seu próprio interesse. Pregam aquilo que é do seu interesse, para cativar pessoas que querem amontoar para si esse tipo de doutores, né? Vamos falar aqui que vão enganar o coração dos simples. E é interessante que Paulo fala assim, ó, e com suaves palavras e lisonjas, né? Suaves palavras e lisonjas. Nós temos visto aí muitos coaches, né? Esse termo moderno que tem se usado aí. Coaches, não pregadores da palavra. Coaches, palestrantes, não pregadores da palavra, da sã doutrina. Muitos pregam desse jeito. Suaves palavras. Suaves, tanto no tom da palavra, na entonação de voz, no tom de voz, quanto na essência das suas palavras. São suaves. Amaciam o ego das pessoas. Enchem o ego das pessoas. São mensagens psicológicas, emocionais e não espirituais. Eles mudam até o tom de voz, falam manso, suave. Um tom suave, uma essência também suave, que não repreende, que não exorta, que não julga, como o apóstolo Paulo mandou que Timóteo fizesse. E como que também orientou os romanos. Se apartem desse tipo de pessoa. Fala que assim eles enganam os corações com suas palavras lisonjas, são lisonjeiros, eles fazem lisonjas, elogios, coisas mansinhas, suaves, para cativar as pessoas que querem isso segundo as suas próprias concupiscências. Tem um vídeo aí de uma pessoa que, né, prega, né, às vezes muitas heresias. Tem uma parte que ele até fala assim, que em se tratando de nós, os seres humanos, nós somos o ponto fraco de Deus. Isso é uma heresia. Onde na Bíblia fala que Deus tem ponto fraco? Aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Ele teria algum ponto fraco? Mas foi falado isso para uma certa pessoa. É uma entonação de voz mansinha,
suave. Ele mudou ali o tom da sua voz para dizer isso. Que você, que eu, que nós somos o ponto fraco de Deus. Em se tratando desse assunto, nós somos o ponto fraco de Deus. Heresia. Doutores, que as pessoas amontoariam segundo as suas próprias concupiscências. Afaste-se dos tais. Assim o apóstolo Paulo orientou aqui os romanos e orientou Timóteo. A parte desse tipo de pessoa. Mas hoje em dia o que nós vemos é o contrário. Muitas pessoas indo após esses pregadores, esses palestrantes, né, coaches, indo após eles, buscando coisas segundo as suas próprias concupiscências, porque eles falam que as pessoas querem ouvir. Mensagens que amaciam o ego, que fala da importância da pessoa, que a pessoa é muito importante, mas que, como ela não precisa de mudar, não precisa se arrepender, não precisa abandonar os seus pecados. Eles falam, às vezes, do amor de Deus, mas sem falar da justiça de Deus. Isso é errado. Não devemos falar do amor de Deus sem falar também da sua justiça. Os dois andam acompanhados. Um não pode ser desassociado do outro. Deve-se falar sobre o amor de Deus? Sim, com certeza. Mas também deve-se falar da justiça de Deus, que não pode ser desassociada do seu amor. Eu quero trazer essa reflexão para que nós possamos meditar. Qual evangelho nós temos ido após? O evangelho da sã doutrina ou esse falso evangelho que tem sido pregado? Devemos analisar. Talvez estamos indo após esse falso evangelho, segundo os nossos próprios desejos pecaminosos, seguindo esses pregadores, esses coaches que têm falado coisas segundo os interesses pecaminosos de cada um de nós. E assim estamos errados. Temos que ir após o verdadeiro evangelho, a sã doutrina, que o apóstolo Paulo instruiu ali os romanos e também Timóteo. Quero trazer aqui essa reflexão, ok? Obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos.